Prefácio. Estamos diante de um livro maravilhoso que trata de personagens sem par na história das grandes almas. Maria de Nazaré, espírito de alta envergadura, de uma pureza de sentimentos tal que escapa a todas as nossas deduções e esforços de compreensão. Para compreender a mãe de Jesus, somente outro espírito igual a ela. Na época em que ela veio à Terra, a vida era muito diferente. A ignorância invadia todos os campos que o coração pudesse vir a comandar. As religiões petrificavam-se no comércio, esquecendo-se do próximo. Exploravam os pobres e matavam, no nascedouro, a virtude da benevolência. Somente não eram envolvidas as pedras preciosas lapidadas no puro amor, aquele que o Cristo de Deus exemplificou e que Maria viveu todos os dias de sua existência. Do berço ao túmulo, viveu ela sem pensamentos contrários ao bem, sem pronunciar uma palavra que fosse na faixa da imprudência, e não teve gesto algum que lhe fizesse desmerecer o título de mãe do Messias prometido pelas Escrituras. Maria de Nazaré foi o exemplo de pureza. Ela teve contato com as maiores impurezas do mundo nas hostes políticas, na área religiosa e mesmo com o povo, sem se contaminar com as inferioridades humanas. Recebeu seu filho, sofrendo a dor moral da incompreensão e, com ele ainda pequenino, deslocou-se de lugar a lugar, preocupada com a sua segurança. Crescido, ajudou-o a buscar esconderijo para a garantia e preparo de sua missão divina. Depois, então, que saiu à luta, todas as feras se investiram contra ele sem piedade, como também contra seus discípulos. E ainda assistiu, como mãe e mulher, ao maior espetáculo de brutalidade, o drama do Calvário, não desejando para mãe alguma do mundo o que se passou no silêncio do seu coração. Este livro, que nos leva a caminho de uma infinidade de experiências, mostra-nos o quanto poderemos aprender nos problemas e mesmo nas dores e quanto vale o amor quando este se entrelaça com a fraternidade. Maria de Nazaré é, pois, um conjunto de valores espirituais para que o leitor possa refletir sobre o que se passa nos seus caminhos, sejam quais forem as suas provações, porque, em comparação com os dramas ocorridos na vida de Maria de Nazaré e de seu filho, as dores são como o céu se abrindo em flores. Ao lê-lo, observa todos os lances para que tenhas coragem para as lutas de qualquer ordem, do berço ao túmulo. Confia e espera, porque Deus nunca falta com seu amparo e o seu amor a todos os seus filhos, e ninguém será abandonado nos caminhos a percorrer. Não relatando toda a vida de Maria, apresenta frações da mesma, narradas pelo nosso benfeitor Miramês, seu contemporâneo, naquela programação reencarnatória, na feição do mancebo rico, aquele que, tendo encontrado Jesus, foi por ele convidado para acompanhá-lo caso desse tudo aos pobres. Ele assim não fez, porque era muito rico, apegado aos bens materiais, ainda sem forças para renunciar aos mesmos. Abre nota. Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 22. Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22. E Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 23. Fecha a nota. Mais tarde, empenhou-se com o divino amigo numa aliança sublime, em um trabalho sincero de semear o Evangelho com todas as forças que o seu coração pudesse ofertar, pela harmonia dos sentimentos. Admiramos a sua perseverança e lealdade nos caminhos antes percorridos pelo Mestre, e nós, que nos servimos de suas mãos benfeitoras para nos guiar os passos trôpegos, damos graças a Deus e vivas ao Mestre dos Mestres, que nos ajuda, através desse luminar, a palmilhar aqueles caminhos. Foi-nos dada a honra de prefaciar esta obra e nos parece que a nossa escrita nada mostra da grandeza da vida de que fala este livro singular. A nossa vontade é que todas as pessoas compreendam a verdade de que Jesus foi portador, pela palavra e pelo exemplo. Sua aparição no terceiro dia é a maior marca de luz de todas as histórias. A morte morreu em Cristo. A vida esplendeu em todos os rumos da vida. Tudo se mostrou vivo com Jesus. Neste livro, é bom notar que Jesus
desde o seu nascimento, se evidencia para sua mãe como o mestre dos mestres. Ele atestava o domínio do espírito nas funções carnais. Suas curas maravilhosas e seus poderes mostraram o seu valor, escrevendo nos corações que ele realmente era o Messias. Maria de Nazaré escreveu uma página de luz na história de todos os povos. Ela foi uma chama universal que ainda hoje sustenta a esperança em todas as criaturas que conhecem a fé e reconhecem nosso Senhor Jesus como pastor de todo o rebanho terreno. Lê este livro com atenção e, se o tempo te facultar, torna a lê-lo, que a cada vez nele encontrarás outras informações de grande proveito para o teu coração. Agradecemos a Deus e a Jesus por esta misericórdia transformada em livro e por este livro que nos transforma a esperança. Agradecemos igualmente ao nosso companheiro que escreveu esta obra por nos ajudar a conhecer em maior profundidade a vida de um espírito portador da pureza que o coração transmuta em sol e os sentimentos em estrelas e flores. Pedimos a Deus a paz para todas as criaturas. Lancelin, Belo Horizonte, 25 de dezembro de 1983. Capítulo 1. Maria de Nazaré. Falar de uma personalidade da excelsitude de Maria de Nazaré é buscar o inconcebível para quem mora na faixa ainda dominada pelas sombras. Maria, mãe de Jesus, é um espírito de pureza lirial, vindo de planos altamente iluminados para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou o solo terreno, portador da mensagem de Deus para todos os seres humanos, o Evangelho, código divino já nas mãos das pessoas que deve ser vivido para que a humanidade se liberte dos sofrimentos, libertando-se da ignorância. O Cristo, junto a nós, nos predispõe a tomar as nossas próprias decisões pelo autoaperfeiçoamento espiritual. Cada criatura aprende com Jesus como se salvar a si mesma e essa é a verdadeira senda. O Evangelho, no futuro, vai fazer parte das leis de todas as nações, vai ser a carta magna de todos os países do mundo. Ele é o roteiro capaz de levar a humanidade à harmonia e à paz universal. Certamente, não vamos ficar envolvidos num capitalismo absorvente que empobrece o mundo em favor de um punhado de pessoas, nem em um socialismo enganoso e materialista. Duas feras pretensiosas, uma querendo eliminar a outra, mesmo em detrimento do restante da humanidade. Se podemos falar em socialismo para o futuro, não podemos fazê-lo sem acrescentar o adjetivo cristão. Há vários séculos que parte da humanidade ergue culto a Maria de Nazaré e amplia sempre a veneração pelo seu filho do coração. Mas pouco pensa em modificar o seu modo de vida, em viver o que esses dois luminares viveram, no exemplo puro do amor. Orações balbuciadas não passam dos próprios ouvidos de quem as profere. Já fazem até gravações de cultos exteriores à Rainha dos Céus, não apenas para que os impossibilitados de comparecerem fisicamente aos templos tenham oportunidade de participar e de se renovar intimamente, mas muitas vezes para que os privilegiados não precisem sair da comodidade para entrar no reino da luz. Como se enganam, disse Jesus. Abre aspas. O reino dos céus está dentro de vós mesmos. Fecham aspas. É, pois, o mundo desconhecido da consciência, o céu ou o inferno, dependendo do que fizermos da vida. Carregamos para onde quer que formos essa bagagem espiritual dos nossos feitos. A consciência, cidade mística de Deus, dentro de cada um de nós. Estamos na época de novos conceitos da realidade e devemos nos acostumar com o que deve ser, sem criar fantasias para os nossos próprios caminhos. Não podemos nem devemos dizer que faliram as religiões. Elas caminharam com a evolução humana e as pessoas receberam o que pediram pela posição do próprio progresso. Entretanto, não é justo que as religiões teimem em prosseguir com as suas rotas filosofias depois que os clarins da eternidade tocaram, fazendo entender a palavra renovação.
A teimosia poderá levá-las ao caos. O comboio de Deus passa de vez em quando nas estações de todos os mundos habitados e leva os que recusam o progresso e fazem questão de dormir, quando deveriam estar acordados em plena vivência de suas leis. Estamos no momento de nos despertarmos para novas arremetidas rumo à perfeição. E o caminho é o mesmo que nosso Senhor Jesus Cristo esquematizou para a humanidade. Maria de Nazaré, rainha de todos os espíritos que trabalham na atmosfera da Terra, derrama sobre nós o mesmo amor que nos dispensou há 2000 anos, chamando-nos de filhos e servindo sempre de instrumento para a nossa alegria. Ela foi o anjo que se revestiu de carne no planeta Terra para favorecer a descida mais arrojada que a divindade determinou em favor dos seres humanos. Ela trabalhou na sua mais profunda simplicidade, porque veio para ampliar os conceitos do seu filho pelo exemplo. A amplitude da sua grandeza ainda permanecerá escondida pela ignorância das pessoas que procuram não saber das verdades quando estas requerem modificações ao seu modo de ser. O mundo está sofrendo, pela força engenhosa do tempo, uma modificação progressiva, selecionando valores imortais e indicando caminhos excelentes pela bondade de Deus. No entanto, de vez em quando, acontece como que uma aceleração na ordem das coisas para despertar os tesouros latentes no próprio centro da vida das criaturas. Mesmo que queiramos, não ficamos estacionados no tempo nem no espaço. A vida é crescente em todos os rumos da elevação espiritual. Maria de Nazaré é um desses grandes seres que renunciou, como ave de luz, ao seu ninho de bem-estar angelical para ajudar a humanidade, apagando a sua própria luz para que se acendesse a luz maior. E quantos espíritos dessa natureza não desceram à Terra, doando tudo o que tinham, na mais completa caridade, em todas as nações do mundo, assumindo vários postos de entendimento para que a humanidade compreendesse o amor de Deus e a bondade de seu magnânimo coração, trazendo esperança e computando valores imortais na grande escrita da vivência, no sentido de acordar as almas para a luz da vida. Essas vidas exemplares nunca exigem. São doadoras eternas, na eternidade da própria vida. O Cristo é a gema divina, o sol espiritual que nos alimenta na extensão do seu amor, sem esquecer um tio na escrita dos nossos deveres e das nossas necessidades. E com ele trabalham milhões de espíritos redimidos que já alcançaram a tranquilidade imperturbável, que tudo fazem por amor a nós, que vivemos ligados à atmosfera da Terra, com certos débitos no compasso das eras. Os acontecimentos nos dão a entender que o terceiro milênio será um período de renovação espiritual de todos os povos, período de regeneração em que, por vezes, a dor terá campo aberto para a maior atuação de todos os tempos. Quando falamos em regenerar, não significa que será sanado o sofrimento. Pelo contrário, a dor será liberada em todos os campos, mas encontrará pessoas mansas para suportá-la na dignidade de seres superiores, aprendendo com ela as lições mais profundas da vida que jamais esquecerão. A beleza dessa época está no fato de que não mais se formarão karmas, mas somente se cumprirão os que estão ainda sob a vigência dessa lei. Esgotarão os existentes com grandeza d'alma e coragem de coração. A política tomará outros rumos, de modo que poderemos ver nela o próprio Evangelho aberto nas bandeiras de todas as nações. Nada faltará para pessoa alguma, porque o mundo passará a viver dentro do suprimento maior, tendo a fé como uma das colunas que ajudam a sustentar a grande esperança na vida que continua em todos os sentidos. Nada morre. Essa é a lei. Lei criada por Deus e expressa nos próprios raios solares, na água que bebemos e no ar que faz parte da nossa vida. Tudo se renova para melhor, com o beijo de luz das estrelas. Estamos nos alongando intencionalmente nesta introdução a fim de mostrar e fazer sentir às pessoas a proteção de Deus para com tudo o que existe. Maria, mãe de Jesus, é o símbolo mais puro da mulher do futuro, da mãe que já saiu da sensibilidade instintiva
para alcançar e respirar uma atmosfera espiritual, dela tirando os elementos de vida para a sua própria geração. Se as pessoas pudessem consultar no mundo espiritual a relação dos espíritos que estão reencarnados na Terra, com a missão de levar o Evangelho redivivo a todos os cantos do planeta, por todos os meios possíveis, ficariam abismados ao verem tanta renúncia em favor de um ideal. Se as pessoas pudessem verificar quantos espíritos altamente iluminados estão se preparando para descer à carne, para dar continuidade a esses trabalhos de luz. Se as pessoas pudessem saber ou constatar a categoria das almas que vão chegar à Terra, depois de limpar as veredas, para complementar a vivência dos conceitos do Mestre em todas as direções, tomariam outros rumos ou dariam outra direção às suas condutas. Cada livro que se escreve pela função mediúnica é um alerta para todos nós, para o despertamento espiritual. É um avivamento das forças do bem. São sementes lançadas na lavoura mental de todas as criaturas em forma de sustentáculos para o futuro de todas as nações. O homem de hoje avança para o super-homem de amanhã, aquele que amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Há hoje no mundo um movimento como nunca houve sobre a libertação da mulher e, em certos aspectos, ele é necessário. No entanto, a própria mulher haverá de reconhecer que a verdadeira libertação nasce internamente, mostrando externamente as consequências. Esse alvoroço para sair das cavernas do lar, como às vezes é colocado, é mais inconsciente. Algumas agem por simples associação, sem perceberem a realidade do conceito que se dá às palavras libertação e liberdade. A mulher é mais sujeita aos impositivos emocionais por ser mais sensível às influências do meio. É necessário que desenvolva em seu coração mais resguardo sobre a sua própria conduta diante de todas as investidas das trevas. É nesse sentido que fazemos todos os esforços para escrever sobre o símbolo da mulher, Maria de Nazaré, porfiando em muitas páginas a sua conduta, apresentando a mulher do futuro para que sirva de força para todas as nossas irmãs que queiram pautar suas vidas na vida exemplar daquela que serviu de instrumento para que surgisse o grande astro nos caminhos do mundo, o Cristo de Deus. Falamos muito no amor e principalmente no de Maria, terminando com a excelência do amor de Jesus para com a humanidade. Mas somente falamos, pensamos e escrevemos. Na hora de viver esse amor sublimado, mesclamos nele o nosso egoísmo, o amor próprio, como se fosse o amor verdadeiro. Temos muito o que aprender sobre o amor universal, aquele descrito por Paulo de Tarso em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13, 2 pontos. Onde se universaliza o amor, nada falta, tendo-se tudo com abundância. Tentamos mostrar parte da vida de Maria de Nazaré como caminho para todas as mulheres, de modo que elas o sigam e se sintam seguras na senda dos seus próprios valores espirituais. Cada criatura tem uma missão, cabendo-nos cumprir os nossos deveres diante da vida. As religiões que apareceram no mundo como canais da espiritualidade maior tomaram a feição evolutiva do povo e se dividiram para atender a todos, despertando sensibilidades em todas as criaturas. Entretanto, o verdadeiro culto religioso vai ter princípio e firmar convicções dentro do lar, que é a célula da sociedade. Os grandes templos, na sua formosura específica, servirão para a junção de laços espirituais entre a massa e o ponto de convergência para o grande ideal do amor. Estamos passando por uma época de transição, quando todos serão tentados pelos caminhos de perdição. Quem aprender a viver o Evangelho suportará os ataques, sobrevivendo à catástrofe moral, e quem persistir no bem até o fim será salvo da agressão violenta dos instintos inferiores. A seleção será feita por inúmeros meios que as leis determinarem. Pelo que já constatamos e os mais experimentados nos falam, que a maior violência no mundo não são as guerras fratricidas, nem as dores que destroem os corpos, não são as pestes ou a fome, nem a falta de vestes. A maior violência é aquela que engendramos na mente,
agredindo constantemente pessoas e coisas e a nós mesmos, torcendo as leis naturais e nos forçando para sentir prazer, onde somente existe angústia e onde se geram tristezas e infelicidades. Ninguém engana a Deus. Nós enganamos somente a nós mesmos. Aquela que recebeu a incumbência de ser mãe de Jesus, nos moldes que a espiritualidade maior determinou, é, pois, um espelho para todas as mulheres do mundo e exemplo de segurança para todas as criaturas. Maria de Nazaré desceu aos fluidos da carne, cândida entre todas as mulheres, flor de luz que perfumou toda a terra das sensibilidades humanas. Foi o coração que muito amou, não encontrando lugar para a sabedoria que pretendeu ocultar na consciência profunda. Celeiro de reserva de outras épocas. Sua condição física seria insuficiente para suportar a intensa vibração emanante daquele espírito de Escol. O meio em que viveu seria insuficiente para hospedar, por muito tempo, espírito de tal magnitude. O alcance das pessoas com quem conviveu era por demais limitado para a conscientização de que, como instrumento divino, era necessário que ela se diminuísse para que seu filho crescesse diante de todos. Para falar de Maria, é indispensável conhecer uma ciência muito difícil, a ciência da harmonia divina. Pedimos a Deus que nos inspire para que possamos realizar este trabalho que ora iniciamos. Falar sobre a nossa Mãe, Maria Santíssima, o canal sublime por onde surgiu nosso Senhor Jesus Cristo em forma de homem. Capítulo 2. A queda de um anjo. Desce do céu, por misericórdia divina, um anjo do Senhor. O universo é por excelência misterioso. Há muitos milênios que os sábios da Terra o estudam com todo empenho, procurando desvendar os segredos do infinito, e eles andam passo a passo pelo empuxo do progresso com vontade de compreender a ciência de Deus. Quantos astros circulam no desconhecido? Ninguém pode saber. Pensamos que muito conhecemos, mas quase tudo ignoramos da verdadeira carta estelar. E, da cosmografia celeste, somente o Pai conhece todos os contornos e sua extensão. A luz, na sua velocidade vertiginosa, pode percorrer em linha reta bilhões de anos e, se alguém a encontrar na sua viagem cósmica e perguntar: quanto andaste nesta tua jornada? Ela, já cansada pelos desgastes comuns da viagem, lhe dirá: ainda não dei um passo no espaço de Deus. Toda explicação que dermos sobre a criação do Senhor a diminuirá, porque estamos na ordem do finito e não sabemos explicar o infinito. O ser humano só sabe o que a sua evolução comporta. Nunca estará de posse da verdade plena, porque ela é relativa e obedece ao progresso das próprias almas. O planeta onde moramos, encarnados e desencarnados, em comparação com a galáxia a que pertencemos, é como se não existisse, por desaparecer diante do todo. E a própria galáxia, de que faz parte a nossa querida Terra, também é como se não tivesse existência, diante de bilhões de galáxias, ante os outros desconhecidos da gigantesca unidade sideral, onde Deus é o centro de todas as leis programadas. Uma coisa todos nós conhecemos: a harmonia é a tônica da vida em todas as direções, e a beleza é a expressão comum de todas as casas do Pai, que deslizam no fluido etérico, hálito sensível que registra os mínimos movimentos, desde o cantar dos elétrons até a orquestração dos mundos. Os telescópios humanos são pálidos instrumentos diante da visão do espírito angélico que, pela vontade, alcança regiões que a mente humana não tem condições de assimilar. Falamos por experiência própria. Fomos levados a alturas descomunais, fora do nosso sistema solar, fora mesmo da nossa casa grande, e o visual maior nos deixou estarrecidos ante a grandeza de Deus, sustentáculo de toda a criação. Como é belo, como é lindo o brilhar das luzes. O ser humano comum se comporta qual certos animais inferiores, olhando somente para baixo. Os céus estrelados nos fazem um convite para que busquemos as vibrações de outras pátrias, para sentirmos o pulsar de outros corações que já conhecem e vivem com Deus e Cristo. Nós, aqui no mundo espiritual,
Precisamos de muito preparo emocional para visitarmos mundos venturosos onde o amor é a única lei. O convite não é nosso, é dos mestres maiores. Que as pessoas se preparem, começando na experiência da carne, para que recebam o prêmio das grandes alegrias. O título deste capítulo te dará a impressão de que um anjo se degenerou ou que regrediu em sua ascensão cósmica. Porém, não se trata disso. Referimos-nos aqui à sua descida do plano espiritual, levado ao turvamento da carne, o que fez pela força da renúncia em favor de todas as criaturas. É a descida das claridades espirituais às sombras do planeta com um único objetivo, o de ajudar por amor, de servir em todas as direções sem as exigências naturais do ser humano comum. Deus não se esquece de seus filhos e, como prova disso, podes consultar a história universal escrita pelos próprios seres humanos. Quantos luminares não foram enviados entregando suas vidas para que a humanidade sofresse menos? E esses grandes vultos aparecem em todos os ministérios do saber. Maria de Nazaré, que todos conhecemos e amamos como roteiro de luz dos nossos passos, desceu de plano em plano, sem choques de ansiedade de servir, para ajudar na correspondência da fraternidade pura. Na descensão, em cada estágio, organizou trabalhos para o aprimoramento das almas. Ela objetivava, como centenas de outras companheiras do seu plano, a organizar o ambiente na atmosfera da Terra, no sentido de poder descer o Rei de todos nós, o pastor da humanidade toda. Em sequência, vários profetas vieram à Terra anunciando a vinda do Messias, conduzindo todos os elementos para a salvação dos povos. Somente a sua magnânima presença seria motivo para o despertamento espiritual de quem o encontrasse. O Oriente foi o berço em que abriram os olhos à luz do mundo grandes personagens, que deixaram rastros de luz por onde passaram e cujas histórias até as pedras gravaram. O próprio ar que sopra hoje, com a sua presença salutar, ao coração nos fala de Cristo e dos seus primeiros seguidores. O Cristo de Deus era um sol, fundindo-se em todas as linhas do amor do Pai, para alimentar os seres humanos e conduzi-los à alegria imortal. Maria de Nazaré foi um instrumento divino para o aparecimento do grande Mestre que, por vontade do Senhor, se fez anunciar pelos luminares da eternidade. Não há condições humanas, mesmo entre as mais elevadas inteligências, que possam escrever sobre Jesus sem diminuí-lo. Ele é uma portentosa figura que transcende todas as habilidades terrestres e confunde toda a sabedoria dos mais sábios homens da Terra. Ele é o Cristo cósmico. Maria desceu revestida de uma humildade sideral, portadora de um amor que universaliza todo o bem, que se possa entender como sendo a verdadeira caridade. A civilização da sua época não compreendia uma convergência total em favor de todos os povos da Terra. Por alimentar a amizade regional, aquela baseada em troca de favores ou interesses perecíveis. Esse modo de ser de todas as civilizações vigora até nos dias em que escrevemos estas páginas e é por isso que o fazemos, pedindo a Deus que nos ajude a infundir nas criaturas que, porventura, as lerem, a disposição de mudanças e reformas morais que as possam levar ao equilíbrio espiritual dos sentimentos. Até hoje, Maria, mãe de Jesus, se configura no reino da terra como um símbolo, de modo pelo qual as pessoas entendem de simbologia e não como um caminho exemplar que deve ser seguido na formação dos mais elevados sentimentos de fraternidade. Essa estrela que desceu dos céus com uma mensagem de esperança para todas as raças humanas é aquela que caminha à frente, nos ajudando a seguir suas pegadas, a nos integrar no grande rebanho de seu Filho amado. Continuação do capítulo 2, A queda de um anjo. A Galileia, vista pelo mundo espiritual, passou a ser zona de segurança. Foi feita uma limpeza em toda a atmosfera espiritual dessa região, que estava em preparo para receber a estrela de primeira grandeza, o muito anunciado Messias,
de todos os profetas, principalmente de Isaías, que viu todo o cortejo messiânico do Cristo e o seu monumental trabalho de renovação dos costumes. A Palestina tornou-se um ponto de atração pelo magnetismo que liberava. O mar da Galileia desprendia um aroma encantador das suas águas. Os ventos sopravam em todas as direções, não disseminando somente oxigênio puro, mas com ele dava para notar e sentir. Vinha uma esperança diferente, como sendo uma mensagem, anunciando a felicidade. Falanges de espíritos nobres desciam e subiam, na expressão comum do termo na época, como vindas das estrelas mais iluminadas em expressivas trocas de energias divinas sob a influência de Deus. A ordem do mundo espiritual superior era a de convergir as forças do bem para Nazaré. Legiões de espíritos angelicais espalhavam-se por todos os recantos da cidade, estimulando todos os reinos da natureza, e estes, como que sorriam para Deus. Viam-se os pássaros cantando como nunca antes fora observado. Os peixes se mostravam à flor das águas, sem receio dos próprios pescadores. Os animais de todas as espécies demonstravam prazer em viver, mesmo sob o guante dos homens movidos pela ignorância. Todos procuravam a Galileia, e a notícia corria, como o próprio ar, de que o povo daquela região se sentia feliz em todos os trabalhos, e alguns já profetizavam a vinda do Senhor a aquelas paragens de Deus. Os templos estavam cada vez mais cheios de criaturas. Os sacerdotes, sempre mais inspirados do que em outros lugares. Os céus davam a aparência de um sorriso constante, e muitos sábios passaram a contemplar mais as estrelas e delas tirar anúncios esperançosos. Era nesse ambiente de luz que Maria de Nazaré se preparava para descer à carne e comandar um corpo físico como mãe do Divino Mestre. Luzes benfazejas atingiam as profundezas da terra, onde nascia o Rio Jordão, enriquecendo as águas com fluidos altamente sutis, de natureza divina, manifestando igualmente um clima de paz até em Damasco, por ficar naquelas cercanias. Os enfermos estavam sentindo no ar algo que eles não compreendiam e eram tomados por grandes esperanças. Toda a Galileia estava numa profusão de luzes espirituais nunca antes concebida, e o espírito que haveria de chamar-se Maria já se encontrava na atmosfera da Palestina, com um cortejo de outras almas iluminadas com a missão grandiosa de amar. Quem viveu na época, quem sentiu de perto o que ora descrevemos, quem respirou aquela atmosfera iluminada pelo amor de Jesus, não poderá negar tal ambiente, embora muitos dos que viram a luz nela não tenham acreditado. Abre nota. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Atos, capítulo 22, versículo 9. Fecha a nota. E isso nos faz lembrar a fala posterior de Jesus. Abre aspas. Bem-aventurado é aquele que não vê e crê. Fecham aspas. Não se acredita, na verdade, por argumentos, mas sim por maturidade. Já se passaram mais de 2000 anos e aquele ambiente de alegria pura, de um paraíso celestial, foi desaparecendo, somente ficando a lembrança do Mestre e seus seguidores, o que já nos alegra muito e enche os nossos corações de esperança. A doutrina dos Espíritos tomou para si a responsabilidade de fazer voltar o ambiente do cristianismo primitivo, de despertar nos corações a mesma fé e o mesmo amor que os primeiros discípulos sustentavam como gema divina. Continuação, capítulo 2. A queda de um anjo. Pela inimaginável quantidade dos mundos incontáveis bailando nos espaços, pode-se deduzir o quanto Deus nos assiste por dar segurança a tudo que vive, desde os simples protozoários até os mais elevados espíritos que o ajudam na criação. Não existe na criação de Deus um lugar, por pequeno que seja, como um espaço que ocupa a ponta do menor alfinete, onde a vida não prolifere com todo o amparo que os céus podem dar. Isso é sublime. É a própria beleza exteriorizando os feitos do Senhor, enriquecendo a nossa felicidade. Já tivemos a sagrada oportunidade
de verificar grupos de espíritos de alta categoria espiritual, comandados por entidade angelical, observando e ajudando na transmutação de um reino para outro, com o mais elevado carinho. As florestas estão cheias de entidades superiores, trabalhando neste grande laboratório da natureza, seguindo as transformações passo a passo, sem jamais reclamarem desse labor demorado e paciente. Nos mares existe outra concentração de espíritos operando em todos os sentidos. Assim, nos raios solares, no ar. Tudo na vida merece a atenção especial de Deus, o seu amor intenso. Das pessoas dotadas de raciocínio, que já alcançaram essa virtude maravilhosa de sorrir e de amar, de serem conscientes dos deveres, é que o Senhor iria se esquecer? Estamos vivendo no seu seio fecundo e nos alimentando dentro do seu coração. Maria de Nazaré é fração divina do amor de Deus, que desceu à terra para nos ajudar a crer na grande esperança. A sua vida é cheia de estuante beleza moral, capaz de nos ajudar a remover todas as nossas imperfeições. Quando um ser humano virtuoso é admirado, ao lado das qualidades superiores, ele ainda pode manifestar erros vergonhosos, incompatíveis com seus próprios sentimentos do bem. No entanto, essa pessoa está caminhando para a perfeição, meta de todas as criaturas. A mãe de Jesus, porém, já estava em outra faixa de evolução, tendo sido por excelência escolhida por ser espírito altamente evoluído, de pureza lirial nos caminhos que percorrera como mulher e como mãe, como esposa e como filha, como irmã de todos os que lutam como estagiários na terra em busca da conquista de si mesmos. Maria foi escolhida no reino dos céus e depois chamada ao torvelinho da terra para cumprir o seu mandato. Os espíritos nobres do seu reino a acompanharam desde a sua descida triunfal, do abrir ao fechar dos olhos no reino dos seres humanos. E ela, no silêncio de sua candura, percebia o cortejo de elevadas entidades ao seu derredor e logo cientificou-se da sua missão na carne, junto àquele que é a luz do mundo, que ilumina todos os seres da terra. Foi decidido, no mundo espiritual, que Maria deveria nascer na Palestina, onde milhares de seres espiritualizados a esperavam para sua grandiosa e honrosa missão. O rio Jordão divide a região ao meio, nascendo no Monte Hermon, a uns 3.000 metros acima do nível do mar, descendo como o Nilo a fecundar as terras e desembocando no Mar Morto, abaixo do nível de todos os mares. A Grande Palestina é banhada pelo Mediterrâneo, onde a visão das águas nos convida à meditação, se não ao êxtase. Cidades famosas se localizavam por toda a sua extensão, como Jope, Cesareia, Ptoleimada, Tiro, Serepta, Sidom, e foi quase no centro da Palestina, na Galileia, que baixou a ave de luz. Nazaré, a cidade que lhe serviu de berço, fica ao lado do Monte Tabor, símbolo da força mediúnica fornecida pelo Divino Mestre. Nazaré, pequena aldeia, não muito distante do lago de Genezaré, situada na Baixa Galileia, em lindo vale, cultivava oliveiras e figueiras, e ali as flores pareciam estar sendo cuidadas pelos deuses, pela sua formação e beleza. Tinha ainda uma fonte onde todos buscavam água em vasilhas de barro requeimado para suas habitações, que mais tarde tomou o nome de Fonte da Virgem de Nazaré, e que atraía muitos turistas, sendo alguns deles curados ao beber a água ou banhar-se com ela. Os nazarenos, de um modo geral, usavam cabelos compridos e eram de natureza mística. Os pais, por vezes, entregavam seus filhos antes de nascerem aos trabalhos do templo em Jerusalém, para que eles pudessem ser formados nos segredos da vida espiritual junto aos grandes sacerdotes. Ali, a beleza existia em todas as criaturas. Era, por excelência, um ambiente espiritualizado. Era comum as famílias se visitarem mutuamente para a troca de experiências e narrações de fatos espirituais, assim como para falar sobre as profecias, despertando nos corações a esperança da grande promessa. Rasga-se, nos céus de Nazaré, o véu entre o mundo físico e o espiritual.
movimentam-se espíritos de alta envergadura, aventando ideias como que sementes de luz na atmosfera daquela cidade escolhida, para que pudesse tomar corpo tangível um espírito de alta hierarquia espiritual e trazer para as pessoas nova dimensão do amor de Deus. Nazaré, como simples nesga de terra nas encostas dos extensos montes que a protegiam, estava predestinada a ser o centro de força espiritual capaz de renovar e sustentar o mundo inteiro. A Palestina seria o berço onde o Sol Maior, o Messias prometido por todos os profetas que iluminaram o Oriente, em preparo para que o Cristo de Deus fosse visível, iria transitar, deixando na sintetização do amor um pergaminho que acendeu e continua a acender as luzes de todos os corações. Um fenômeno cuja força se encontrava no ar, nas águas e nos raios do sol, foi registrado por todos os camponeses e sacerdotes. As plantações de Nazaré multiplicaram seus frutos. Os cachos de trigo, avivados como ouro, pendiam sem suportar os grãos em exuberância. Os tubérculos exigiam espaço para crescerem, a alegrar os agricultores, e as hortaliças desafiavam todas as regiões onde medravam as suas espécies. Os animais eram mais sensíveis, sem que as doenças os perseguissem. Os carneiros davam mais lã e as cabras mais leite. Os homens e mulheres estavam mais alegres e as crianças mais belas. Dir-se-ia que as estrelas despejavam sobre a cidade abençoada uma claridade diferente e encantadora. As aves cortavam os espaços cantando o abstrato hino da alegria em louvor à natureza. Bandos de beija-flores pairavam nos ares, sem saber qual das flores lhes ofertava mais sabores. Jumentos corriam nas campinas, mostrando a força que a nutrição rica pelos alimentos manifestava no metabolismo animal. Os homens, tanto quanto as mulheres e crianças, encontravam no ar, pela respiração, um prazer indizível, e os raios de sol eram mais ricos em substâncias desconhecidas até mesmo pelos sábios. Toda a natureza estava como que em oração. A etiologia daquela força nos campos de Nazaré ninguém conhecia. No entanto, a intuição do povo mostrava que somente poderia ser um preparo para a vinda do Messias, prometido e anunciado pelos profetas. E, verdadeiramente, o era. Se alguém tivesse olhos para ver, não acreditaria que o tempo e o espaço abriram os braços para a humanidade, como que em um milagre da vida, milhares de espíritos, desde os mais elevados seres da espiritualidade maior, até os que se encontravam no reino da natureza como almas primitivas, trabalhavam sob a ação de Deus, abrindo caminho de luz para o mestre dos mestres descer, com seu fulgurante cortejo, como sendo um sol se transportando para o chão áspero da terra, e entre nós se fazendo homem. Toda a criação vivente sentia o aproximar da felicidade. Todo o esforço foi feito para que nascesse o Cristo na simplicidade da natureza. Continuação do capítulo 2. A queda de um anjo. O casal de nobre porte se encontrava em sua simples residência, consciente das suas promessas ante o mundo espiritual. O mundo se encontrava repleto de malfeitores. As guerras devastavam o Oriente. Os maiores centros comerciais do mundo carregavam o peso do tributo exigido pelos dominadores. A escravidão se impunha e o sofrimento se alastrava. O coração oprimido chorava, e esse choro era, por assim dizer, um pedido de socorro ao mundo espiritual. Eles, os simples, os que mais sofriam, pressentiam algo de esperança na atmosfera e esperavam que alguém viesse socorrê-los. Cristo estava vendo e ouvindo e atendia a todos com as suas possibilidades, sem que a lei fosse modificada, e, como misericórdia, estava descendo de plano a plano sem alterar as condições de sua estrutura de mensageiro de Deus. Tudo é feito dentro de um determinado espaço de tempo que a ordem nos pede. Era seu desejo vir pessoalmente, ouvir o choro e o ranger de dentes das pessoas da terra, consolá-los frente a frente e instruí-los lado a lado. Sabia o que deveria ser feito para deixar a melhor lição. Por um espaço de tempo inimaginável,
submeteu-se à operação de descida por amor a todas as criaturas do mundo, encarnadas e desencarnadas. Era o Sol Divino descendo à Terra por caridade. Ele, a soma de todos os mestres, deixou o fulgor da sua residência de luz para caminhar com os seres humanos nas trevas. Continuação do capítulo 2, A Queda de um Anjo. Notavam-se 3 luminares da eternidade, trazendo com todo carinho um espírito para revestir-se de carne e receber na terra o nome de Maria, que tomou, por empréstimo do lugar que a recebeu com festas, o cognome de Nazaré. Abre nota. Os 3 luminares da eternidade, Gabriel, Rafael e Micael. Fecha nota. Luzes circulavam o casebre. Falanges de espíritos conscientes dos seus deveres diante da vida, que ainda transitavam como homens da pequena aldeia e nas circunvizinhanças, ajoelharam-se diante de tanta grandeza, orando de todos os modos que a sua evolução lhes concedia, curvando a cerviz pela força da humildade, reconhecendo e atendendo o anunciado dos clarins da eternidade. A cidade de Nazaré estava sendo visitada por viajores de variados planos. Tudo se agitou na estrutura da comunidade e a alegria dominou todos os corações. Maria, em espírito, adentrou o lar que deveria ser seu também. Dobrou os joelhos em respeito àqueles corações que iriam recebê-la e testemunhou sua gratidão nesse canto, próprio de uma ave de luz que estava deixando temporariamente o lar. Deus de eterna solicitude, eis que me entrego aos compromissos, firmados com todo o meu sentimento de obediência para convosco. Naquilo que desejais de mim, quero que se cumpra a vossa vontade e não os meus anseios. Para mim, constitui grande honra fazer parte da caravana da fraternidade que deverá descer à terra para que o céu se faça nos corações das pessoas. O meu ardente desejo era receber o brilho do grande mestre das estrelas. Há muito que alimento esse anseio divino no peito, aspiro a ele, e me foi dada a oportunidade de não somente vê-lo, mas conviver com ele nas linhas educativas por vós estabelecidas no roteiro do mundo. Para mim, isso constitui acontecimento acima da misericórdia. Isso é o amor a me visitar o coração e transbordar o meu ser numa esperança que se renova e me liberta. Estou sendo amparada por 3 de vossos mais elevados agentes. Sei que não mereço, mas me silencio diante deles para ouvir a vossa vontade, que se serve desses luminares como canais que me educam, me instruem e me preparam para o aprendizado do amor. Se o mundo, meu Senhor, espera com ansiedade a chegada do Messias como Rei, como libertador das criaturas, eu compartilho dessa esperança e só tenho a agradecer pelo exemplo que devo dar de coragem, paciência, trabalho e amor em todas as circunstâncias que porventura surgirem. Tenho a maior alegria em ser a vossa serva, das mais humildes entre elas. Se por acaso eu tenha algo a mais que as minhas irmãs da terra, vos peço, Senhor, apagai-me. Ao juntar-me a elas, que eu seja uma simples mulher que nunca fugirá ao dever. Sei e sinto que estou diante de uma batalha em que os adversários são vorazes, onde se gera o orgulho e o egoísmo domina, onde se alastra o ódio e cresce a perseguição. Entretanto, em vosso nome, desejo entrar na guerra com a bandeira da paz. Peço-vos, Senhor, para essas 2 criaturas que me abrem a porta, harmonia nos corações e firmeza em seus ideais. E, ao encontrar o Messias, que as minhas emoções não perturbem o compromisso. Sinto que vou ser uma mãe feliz para a felicidade das outras mães. Lágrimas desciam em suas faces como se fossem uma mistura de cores vivas saindo do coração. A pequena residência do casal tornara-se um céu pela iluminação das estrelas espirituais que ali estavam. As 3 presenças angelicais sorriam com o evento e as suas bocas eram como que holofotes despejando claridades em todas as direções. Maria, inundada de luz, onde o azul celeste predominava, curvou o corpo espiritual e beijou o chão que faria parte do cenário de sua grande missão. Lá fora, um hino enchia o ar,
dando glórias a Deus nas alturas. Palmas ressoavam em todos os rumos, faiscando luzes no encontro das mãos fluídicas. A família escolhida tinha sido avisada pelos processos do sono. Eli e Ana, em desdobramento, foram levados a regiões espirituais altamente dignas e cientificados do nascimento de uma filha, na programação da vinda do Messias. E eles, ajoelhados, ouviram o que vamos tentar reproduzir, embora a deficiência de linguagem seja um grande obstáculo. À frente dos dois apresentava-se a entidade Gabriel, portadora de todas as qualidades de mestre, revestido de intensa luz em policromia que os sentidos não podem perceber, e falou-lhes, com simplicidade, na acústica de suas consciências. Meus filhos, é da lei que nunca devemos forçar as consciências nem violentar os sentidos de quem quer que seja. Aqui estáis para nos ouvir, mas podeis decidir de acordo com as vossas próprias vontades, sem a nossa interferência. Apenas vos convidamos para que possais ajudar na maior de todas as missões empreendidas na face da terra, a missão de cooperar com o Messias na difusão da boa nova do reino em favor de todas as criaturas. Gabriel estava inundado de luzes que faiscavam em todas as direções. Eli e Ana não suportavam as emoções. Tinham algumas noções do mundo espiritual por teorias e por intermédio de alguns pergaminhos. Todavia, daquela forma, nunca tinham imaginado estarem frente a frente com um representante dos céus e, principalmente, dando-lhes uma incumbência daquele porte. As lágrimas nublaram o entendimento de ambos. As duas almas, aos pés de Gabriel, na mais elevada emoção espiritual, olhavam um para a outra, em sinal de aquiescência e submissão ao convite dos céus. E Eli, com toda a doçura do coração, falou com humildade diante do ser, cuja presença, ao se tentar descrever, ofusca as letras da mais alta filosofia. Senhor, não temos qualidades para abraçar e nos revestirmos com tais compromissos que ora nos entregais. Por Deus, pedimos que nos ajudeis a suportar e a cumprir a missão que nos entregais, em nome daquele que é a luz de todos os continentes. Compadecei-vos de nós, bom anjo de Deus. Sei que não nos faltará boa vontade, tanto a mim quanto à minha companheira. O que tememos é a estrutura espiritual que nos falta alcançar. Contudo, confiamos ao nosso Pai Celestial e em seus anjos, como em vós que nos ouvis, para que possamos levar a bom termo os nossos deveres. Se é da vontade de Deus que essa vontade se cumpra em nós, em favor de toda a humanidade, aqui estamos como servos para obedecer ao que puderdes ditar, que cumpriremos, mesmo sendo preciso os maiores sacrifícios. Daremos toda a cobertura espiritual. Nas horas de dificuldades, podereis apelar para nós, que imediatamente estaremos a postos. Somos muitos na força do bem, para que a glória do Cristo seja uma realidade e para que Deus se faça presente e mais visível para todas as pessoas. Em vossos braços de paz, iremos depositar e assistir um espírito que, pela herança da carne, será a vossa filha do coração, alma lapidada na força do amor, que já percorreu muitas pátrias e que conhece inúmeras estrelas. Esse espírito já sintetizou em si todas as virtudes conhecidas na terra e desce até ela para testificá-las, vivendo o amor nas suas irradiações mais altas, para que o Cristo de Deus tome corpo neste ambiente de luz. Não sejais fracos nas decisões. Não vos esqueçais dos deveres para com a filha que haverá de nascer, pela força do vosso amor. Ela é um anjo a revestir-se com a roupagem da carne. Tomai todas as providências para que ela não saia do ambiente da escola dos sentimentos elevados, porque o espírito, ao voltar ao ambiente terreno, perde grande parte da consciência e, com isso, pode tomar rumos opostos àquele programado. Dai-lhe boa formação desde os primeiros dias, mesmo antes de nascer, fazendo do lar uma igreja de Deus, onde a oração possa ser o primeiro alimento. Não vos descuideis do tesouro que recebereis para a glória da própria humanidade. Estaremos sempre ao lado dela, inspirando-a, alimentando-a e instruindo-a
para que o Cristo, por intermédio dela, encontre algo que se assemelhe ao céu. Ela será o símbolo de todas as mães, o roteiro de todas as mulheres e a inspiração para todos os deveres morais das mães do mundo. Sorrindo, Gabriel abençoou os 2 irmãos da terra e esses acordaram em suave vibração de carinho e afeto, contando um ao outro os fatos da noite e constatando a identificação dos relatos. Criaram no lar um serão de conversações elevadas, onde todos os dias eram lidos os pergaminhos dos profetas, e principalmente os que anunciavam a vinda do Messias ao mundo para salvar todos os povos. A vida do casal mudou por completo. As conversações mudaram e os sentimentos deram novos rumos às suas atitudes. Não desejava o Senhor humilhar seus tutelados. Era um pastor que desejava estar no meio das ovelhas para que nenhuma se perdesse. Para tanto, um cortejo de almas puras desceria na frente, outros lado a lado com ele e outras viriam depois da sua majestosa estada na terra. Não há condições de mencionar todas elas em um simples escrito como este, mas houve uma profusão de luzes nunca antes registrada na face do planeta. Capítulo 3. Ceareiros do bem. A humanidade pressentia o alvorecer de um novo ciclo na contagem da eternidade. O Oriente continuava a ser o berço de grandes almas, atendendo à vontade de Deus, na previsão dos profetas, sensitivos que falavam do futuro, preparando o povo da Palestina para receber o Rei da Terra. Era de se notar a coesão de ideias, senão de sentimentos, na pequena Nazaré. Um alvorecer de pensamentos puros se fazia sentir no próprio ar. Espíritos de alta estirpe passaram a estagiar na região da Palestina, fazendo ambiente e criando meios para que Cristo pudesse encontrar os caminhos preparados para sua grande mensagem de fraternidade aos corações sofredores e que a sua magnânima presença pudesse, pela força da paz, confundir os imperadores e reis, sem se esquecer de mostrar aos sacerdotes e sábios as belezas imortais da verdadeira sabedoria divina. E aos judeus, que tinham na pessoa de Moisés o representante direto de Deus, o Mestre iria declarar que era maior que ele, através de seus feitos extraordinários, para iluminar as próprias leis estabelecidas pela mediunidade do legislador hebreu. Aquela destinada a ser mãe de Jesus se identificava com seus futuros pais pelo processo do amor. Os primeiros laços foram atados pelas mãos sábias das 3 colunas espirituais enviadas por Deus para prepararem as veredas da terra para que o Cristo pudesse transitar livremente nos caminhos do mundo. As promessas iriam se cumprir em favor da paz de todas as criaturas. A terra iria ascender mais um degrau na escala evolutiva, com a presença do Mestre dos Mestres, e o canal para que ele pudesse surgir já fazia sentir sua presença na Terra e, ao se prender pelos processos da encarnação, pediu com humildade aos luminares que a assistiam que lhe dessem trabalho durante a gestação, pois que no percurso da formação biológica de seu instrumento físico não queria vivenciar a inatividade. Esse seu desejo era inerente à sua consciência, sendo do agrado do seu coração operar de todas as formas possíveis em benefício dos que padeciam. Pretendia formar grupos de trabalho em labor produtivo, na grande seara daquele que haveria de vir. Pediu ainda que, quando internada definitivamente nos fluidos da carne, pudesse esquecer, ou que fosse apagado temporariamente, o saber já conquistado no percurso dos milênios, mas que, se fosse do agrado de Deus, que seu coração se mantivesse aceso com a luz do amor, aquele amor que brilha sempre nos sentimentos do santo, que nunca exige e que não se transforma em trocas. Maria de Nazaré, a quem chamaremos de Sofia, integrou-se em um engenhoso trabalho de esclarecimento espiritual a criaturas ainda envolvidas na ignorância, espíritos retardatários,
nos quais o ódio e a vingança petrificaram os corações, manifestando o orgulho violento sem que desenvolvessem o amor e a caridade. Além de ser assistida por inúmeros luminares da espiritualidade maior, era seguida mais de perto por um deles, cujo destino estava traçado para vir a ser o grande profeta de Patmos, aquele discípulo que o amor fez auscultar o coração do Cristo. Nazaré, por estar próxima do Mediterrâneo e de muitos portos marítimos, possuía um grande fluxo de pessoas, sendo a maior parte constituída de estrangeiros. Enormes galeras chegavam carregadas de gente e de mercadorias. O comércio era imenso na costa da Palestina. Dos portos de Jope, Cesareia, Ptoleimada, Tiro, Serepta e Sidom, partiam a maior força de negócios para o mar da Galileia, filho do rio sagrado denominado Jordão. De Nazaré e Naim se avistava o Monte Tabor, local onde mais tarde o Cristo se vestiria de luz, como se fosse um sol, dando-se a transfiguração. Um grupo de espíritos denominado Ceareiros do Bem cruzava a Palestina de lado a lado, desfazendo trevas organizadas há muito tempo, que insuflavam ideias de guerras, de discórdia e de maledicência em todas as criaturas que entravam na faixa do mal. Já dotados de valores espirituais, abriam escolas em todos os rumos, para que a instrução fosse mantida por amor, e anunciavam a vinda do Salvador, para que a humanidade pudesse esperar as promessas reavivadas dos grandes missionários do passado. A vontade do mundo maior era a de despertar os espíritos para um novo entendimento, em que todos pudessem compreender a missão do amor, nas linhas do perdão e da caridade. O mundo espiritual se reunia periodicamente, analisando a ignorância dos homens que viviam constantemente em guerras, disso resultando a peste e a fome. Os judeus petrificaram suas ideias na letra dos escritos sagrados, tendo suas deduções e comportamentos sobre os conceitos da vida parado no tempo e no espaço. Esperavam um Messias que dominasse a política e que tomasse o lugar dos reis, colocando sua raça como superior a todas as demais. Não entenderam o falar dos profetas sobre um cordeiro cheio de amor e sabedoria, que deveria descer à terra para iluminar os corações, e não fomentar guerras por causa de alguns palmos de terra. O Messias vinha e estava chegando para instruir os povos acerca do bem comum, onde todos teriam direitos e deveres. Os grandes sacerdotes não aceitaram a mensagem do desprendimento, da não-violência, de um só pastor e um só rebanho, como sendo uma só família universal. Entre mentes, os céus não deixaram de derramar as bênçãos de entendimento na face da terra, e os ceareiros do bem se puseram de prontidão. As suas mãos operosas trabalharam dia e noite na construção da verdadeira fraternidade, ensinando às criaturas o valor da amizade, da união e do bem-estar de todos e de tudo. Sofia isolara-se, de certa forma, de seus futuros genitores para que pudesse trabalhar em todas as frentes em que o amor pudesse sensibilizar os corações. O grupo de espíritos se dividia quando era necessário, para ajudar mais, criando ambiente propício no sentido de os encarnados compreenderem a grande necessidade do amor a Deus e ao próximo. Estava assessorada por grande falange de benfeitores da espiritualidade superior e era acompanhada de perto pelos profetas que tinham muito interesse na limpeza espiritual da Palestina e, principalmente, de Nazaré, no afã de assentarem as bases da sua nave divina para o divino concerto da harmonia dos povos. A falange tomava todos os cuidados referentes àquela que iria figurar como mãe do meigo Cordeiro de Deus, e um trabalho tinha de ser feito: desagregar agrupamentos de espíritos inferiores em várias regiões do Oriente, todos eles orientados por entidades capazes de perturbar a harmonia, onde o mestre haveria de descer com a maior corte espiritual até então prometida para visitar e instruir a humanidade.
Continuação: Ceareiros do Bem. O domínio babilônico já existia há 2000 anos e se fazia portentoso na segurança do que achava seu direito no contexto dos povos. O que se passou às margens do Eufrates e na extensão do rio Tigre, a história não conseguiu registrar. Os desatinos públicos, a covardia da força e do poder envergonhariam, se fosse o caso, a Nero e Átila, e talvez fizesse chorar a Torquemada e aos dirigentes das cruzadas e da Inquisição. A Babilônia era um aglomerado de mentes viciadas que se alimentavam das próprias inferioridades. As zonas mais baixas do astral inferior mudaram-se para o reino babilônico com os seus sequazes extravagantes e cruéis. A atmosfera ali era irrespirável para quem tivesse alguns sentimentos que pudessem marcar o nascer de uma virtude. A região era um monstro devorador de todas as possibilidades do bem na face da terra, e seus mandatários pretendiam dominar o mundo e escravizar os dominados, esquecendo-se de que, acima do poder temporal, existe um poder eterno, um Deus de bondade e de justiça, que a tudo vê e sente, o Deus de amor que poucos percebem. A capital do império era cercada por muralhas duplas e colossais, formando um ninho de répteis venenosos. As mãos que trabalharam naquela fortaleza de pedras e argamassa eram as de escravos, homens, mulheres e crianças, cambiados pelos esquadrões sem piedade, principalmente da Palestina. Os judeus figuraram na Babilônia como os homens da linha de frente para o trabalho, pois seu braço era o melhor instrumento e a cantaria a melhor forma de segurança. O rio Eufrates dividia a capital babilônica ao meio. No entanto, os muros davam segurança aos moradores, mesmo nas grandes cheias. Portões gigantescos davam-lhe acesso, a fim de que o embarque e o desembarque não sofressem prejuízos. A cidade dos jardins suspensos não se esquecera de entradas e saídas pelos 4 lados, com enormes portões vigiados dia e noite por homens da maior confiança dos mandatários da metrópole. Os muros paralelos distanciavam-se um do outro por quase 30 metros, espaço que deveria corresponder a uma avenida, contornando a grande capital. E, entre esses muros, encontravam-se construções à guisa de casas, onde pequenos grupos de espíritos malfeitores se resguardavam e se preparavam para atentados constantes, que eles achavam de direito. O ambiente entre os muros era pestilento. Ali também eram mantidas presas entidades que não cumpriam as ordens dos mandatários das trevas, conhecedores de muita ciência em se falando do plano espiritual. Estes agiam, mesmo à distância, para perturbarem o ambiente. Inspiravam os próprios homens que estavam em suas faixas para suicídios, levantes, envenenamentos e traições aos companheiros, formando uma poderosa falange invisível, cujo objetivo era destruir para dominar. Espíritos inconscientes da função do amor na verdadeira acepção do termo. Cada imperador ou rei que se apossava do poder agia de forma pior do que o que saía pela violência. A prepotência era a norma natural da região. Na época do rei Nabucodonosor, as extravagâncias foram ao auge. Somente eram conhecidos a força e o poder. O ser humano valia pela posição que ocupava. Somente os profetas enfrentavam essas criaturas que não respeitavam os direitos dos outros. Estes eram movidos pela fé e tinham a certeza da participação de Deus em suas falas. Profetizavam fatos, amaldiçoavam homens por não encontrarem outros meios de aliviar os sofredores e fazer tremer os mandatários. Essas levas de espíritos inferiores estavam todas empenhadas em desarmonizar o ambiente da Palestina, para não se cumprir o dito dos profetas de que lá nasceria o rei de todos os reis e que iria dominar o mundo. Eles já tinham pesquisado e notavam que espíritos nobres atuavam e se movimentavam na região, confundindo-se até com os homens, como já era também de seu conhecimento que Nazaré iria ser o primeiro ponto para a chegada do Rei dos Reis à Palestina.
Por isso, eles não queriam que Jerusalém figurasse como a luz e a força de todo o Oriente. Onde as trevas se encontram, não se percebe a luz, porém, a luz dissipa as trevas por processos naturais que a fé e a sabedoria podem dominar. Continuação capítulo 3, parte 3. Grupos de espíritos adestrados em desativação das sombras se espalharam por toda a Palestina, assentando as bases em Jerusalém, e o povo respirava e encontrava no próprio ar que alimentava os pulmões algo de diferente, de esperança, de certeza de que havia alguém chegando para a paz do mundo, com a mensagem de Deus. Quando se reuniam algumas pessoas, fosse nas sinagogas, nas ruas ou mesmo nos lares, para conversarem acerca da vinda do Messias, entidades de alto porte espiritual influenciavam os mais sensíveis para transmitirem, sem que eles percebessem, ideias novas acerca da chegada do Cristo à Terra. E aquelas ideias ali ventiladas corriam o mundo, encontrando acesso em todos os corações. O fenômeno era geral. Os agricultores, no amanho das terras, conversavam no assunto. Os pescadores não tinham outro assunto, assim como os oleiros, os curtidores de couros, os carpinteiros, os artesãos. Até mesmo as crianças nas sinagogas já cantavam hinos sobre a chegada do Messias. E a esperança conduzia consigo uma alegria sobremodo diferente, capaz de iluminar todos os corações. Já exercia até mesmo influência em Roma, como império dominante, para que fossem escolhidos os seus representantes na Palestina, de conformidade com a situação que haveria de vir, e esses nasceram para tal empenho. Eram os melhores para a situação vigente. Não vamos aqui mencionar o trabalho de todos os grupos de espíritos iluminados, por nos faltar espaço. No entanto, mencionaremos alguns dos trabalhos operados pelo conjunto de almas com quem Sofia atuava. Os ceareiros do bem acharam conveniente desativar um grupo de espíritos inferiores que se postavam nos portões ao sul da cidade, onde havia 25 entradas e saídas para estrangeiros e população local. Compreenderam que ali era local de grande afluência e que nele poderiam obter resultados para seus trabalhos. Operavam dia e noite, recolhendo entidades inferiores em seus serviços maléficos que inspiravam as pessoas que pudessem cooperar nas suas atividades malfazejas. Babilônia apresentava-se como duas cidades interpostas, de forma que a simbiose de pensamentos era a lei poderosa e atuante. Os mensageiros da luz estudaram todos os meios possíveis para desagregar grupos de entidades malfeitoras, de modo a não interferir diretamente nos seus destinos, mas compatibilizá-los igualmente com os futuros acontecimentos em favor deles próprios e somente mudar o que devesse ser mudado, por chegar a hora da luz, se fazer entre as pessoas e dar a conhecer a esperança que todos deveriam alcançar. Os direitos de cada um são respeitados dentro do padrão evolutivo atingido, mas quando o abuso ultrapassa os limites e perturba a vida alheia, Deus envia recursos para que a coletividade seja protegida no que se fez merecedora, e este foi o caso. Era o preparo para a descida de um espírito de Escol, de modo que ele pudesse trazer sua mensagem diretamente aos que sofriam e choravam, agredidos pela violência. Os ceareiros do bem notaram que, pela conversação direta com eles, não iriam obter resultados satisfatórios. Aquele turbilhão de almas quase inconscientes não tinha ouvidos para ouvir algo que o amor pudesse inspirar. Entenderam por bem usar outro esquema de desativação por meio de fluidos apropriados, a inquietação dos componentes do citado lugar. Com esse propósito, partiram, então, para o local desejado. O ambiente ocupado por essas entidades se encontrava resguardado por magnetismo intransponível a muitos espíritos, como se os mestres das trevas, percebendo talvez a intenção dos espíritos de luz, tivessem tomado providências. Ao chegarem, depararam com algo como se fosse a cobertura de um grande circo dos dias atuais. Uma capa grossa de elementos fabricados por aqueles dava cobertura às suas moradias com saídas e entradas secretas
que mudavam de lugar de acordo com os dirigentes. O ambiente era dos piores. 3 porões estavam abarrotados de prisioneiros, sendo preparados para serviços pesados, e uns até sendo disciplinados mediante fixação de ideias no sentido das suas futuras tarefas. Abeiraram-se do acampamento entre as fortificações e acima delas. Sofia queria penetrar sozinha no ambiente pestilento das trevas, mas não era o momento para tal empenho. Tinha de esperar. Mesmo com o seu amor que a tudo transforma, era necessário preparo para uma transformação melhor e mais proveitosa. Daí, a instantes, 3 entidades que evidenciavam ser espíritos altamente treinados na desobstrução de ambientes, com a técnica necessária para romper as baixas vibrações onde se reúnem almas inferiores pelos sentimentos, sem que estas percebam a ajuda, se aproximaram. Sofia, inspirada, olhou para as estrelas cintilando no infinito e, espontaneamente, deixou os seus joelhos fletirem em posição de humildade no chão que assistiu a inúmeros espetáculos de violência e covardia e orou sentidamente, fazendo do verbo um canal para conversar com aquele que é todo amor, justiça e bondade. Senhor, Pai de todas as coisas, também sou criação do vosso amor e existo como ser pensante que sente e tem vontade, desejando ao próximo aquilo que busco para o meu próprio conforto. Quando fui chamada para os trabalhos que devo desempenhar no mundo das formas, o que vou fazer tomada de alegria, não sintonizei com o estado de sofrimento por que passa a humanidade, como nesta região em que ora estamos. Sabemos, Senhor, que a vossa paciência e o vosso amor são verdadeiramente sem limites, e aprendemos, por processos que por vezes escapam ao nosso entendimento, que a vossa justiça é sobremaneira grandiosa. As vossas leis ainda vibram em pleno segredo. No entanto, temos a certeza de que são justas. Isso nos alegra e nos conforta. Nos dá o interesse de trabalhar para um mundo melhor, de reunir todos os companheiros, ajustando os nossos sentimentos e afinando as nossas faculdades, para que o ambiente da terra seja propício à fecundação das sementes do bem, porque elas duram eternamente, na eternidade da vida conosco. A ignorância não deixa que as pessoas percebam a verdade e a empana na visão dos espíritos inferiores que desconhecem o quanto se trabalha em favor dos que sofrem e clamam por justiça, quanto se trabalha por aqueles que fazem os outros sofrerem, servindo de instrumento do orgulho, da vaidade, da prepotência e do egoísmo. De que vale, meu Senhor, ter assento no trono da Babilônia, ser um imperador em Roma ou um grande rabino em Jerusalém, por instantes, diante da eternidade, se usamos mal as nossas faculdades de pensar e de agir? Não podemos fugir da nossa consciência, tribunal implacável dentro de nós, que nos cobra tudo que fizermos de mal ao nosso próximo. Entretanto, graças a vós, Senhor, ela nos dá conforto e paz, quando respeitamos as leis que nos regem a todos, quando respeitamos os direitos dos outros. Aqui estamos, meu Deus, único e poderoso Deus de todos os mundos, pedindo-vos que nos ajudeis nos momentos difíceis e necessários para a vinda daquele que é o caminho e a própria vida. Vamos descer para as zonas inferiores, onde os nossos irmãos laboram contra eles mesmos, criando problemas para os seus próprios caminhos e fazendo padecer muitas almas que desconhecem os seus verdadeiros estados espirituais. Pedimos aos céus que nos ouçam nesse nosso empenho de sermos úteis, mesmo entre os que não desejam ser ajudados. Estamos objetivando um trabalho amplo para preparar as veredas para o vosso Filho maior, o nosso pastor, que não se confunde entre todas as criaturas do vosso amor. Parecia que as estrelas tinham se despregado do infinito e se faziam menores em tamanho, conservando, porém, o mesmo brilho, festejando o ambiente da terra. Sentia-se que aquele rebanho de Deus estava em um ninho de luz de cores variadas. O perfume ali era conduzido pela própria atmosfera e se espraiaria, se pudesse, por toda a grande metrópole, envernizada pela grandeza exterior, mas corrompida pelos seus costumes e
pelas suas leis, fora das leis de amor. Sentindo a resposta do céu ao seu comovido pedido, não suportou a emoção e as lágrimas borbulharam dos seus grandes olhos, beijando o chão vergonhoso da Babilônia, e todos que com ela se reuniam choraram também. E a futura mãe de Jesus, no mesmo clima da oração, acrescentou, decidida: Senhor, quando aceitei, assumi todos os compromissos e torno a vos afirmar que estou disposta a voltar à terra quantas vezes achardes conveniente, até que essa mesma terra vos conheça e se torne um reino de paz e uma escola de amor. Eu sou a vossa escrava, fazei de mim segundo a vossa vontade. Os 3 adestrados operadores espirituais reuniram-se sobre o cascão magnético que dava cobertura às levas de espíritos endurecidos e inferiores pelos sentimentos. Entraram em altas vibrações, compatíveis com a necessidade, e desapareceram, surgindo em seguida no ambiente dos espíritos malfeitores, sem que esses percebessem. Por poucos instantes, notar-se-ia uma abertura sutil na capa de energia condensada que os protegia, e dela era expulsa uma espécie de fumaça viscosa que incomodava pelo mau cheiro. Era o ar que eles ali respiravam, empestado pelos seus próprios sentimentos. Os 3 espíritos estavam operando na transformação do ambiente. No espaço de 1 hora, notava-se a agitação de todos os espíritos ali sediados, por lhes faltar o próprio alimento, pois a atmosfera se tornava leve e insuportável para eles. Sentiam o que sentem os encarnados ao fazerem um passeio no mais alto pico da Terra. Quanto mais se sobe, mais o ar vai se rarefazendo e tornando difícil a respiração. Assim acontecia com aqueles seres acostumados à atmosfera pesada, qual o homem que trabalha nas minas de carvão ou nas indústrias que poluem, pela sua natureza, o ar circulante. Todos nós respiramos e vivemos na atmosfera que idealizamos pela nossa vida. Bebemos as ideias e comemos todos os dias o que pensamos. E, no mundo espiritual, a coisa é mais concreta, por não existirem as barreiras da carne, que intervêm quase sempre em nossas atividades, e deparamos-nos com certo temor com as leis estabelecidas pelos próprios homens por causa da corrigenda imediata. Já no mundo espiritual, a ação é imediata, mas a reação pode ser demorada. A justiça é cheia de misericórdia, esperando oportunidades para nos cobrar. Diante de seus companheiros, Sofia estendeu a destra a Isaías e os dois, já sabendo de imediato o comportamento que deveriam tomar. Acenderam as luzes do coração na mais intensa vibração e tornaram-se invisíveis, aparecendo no meio da multidão em intensa operação de amor. Os outros ceareiros permaneceram vibrando, a fim de desagregarem os irmãos malfeitores que ali se ajuntaram por afinidade das ideias maléficas. Os 3 instrutores que ali desceram por bênção de Deus estavam em plena ação purificadora do ambiente. Sofia e Isaías penetraram nos porões da construção, onde se encontravam, pela força da maldade, centenas de entidades de todas as formas e de variadas posições, sendo violentadas e torturadas no sentido de assimilarem as ideias extrovertidas dos senhores das sombras. As 2 entidades dos céus, quando depararam com aquele quadro inconveniente à visão comum, pediram aos agentes do bem maior, numa silenciosa rogativa, em favor de todos aqueles que ali padeciam. Sofia, que estava circundada de uma luz azul celeste, franjeada de verde claro com algumas estrias de amarelo solar, deixava notar o equilíbrio dos seus sentimentos pela vibração do seu fulcro mental. As suas glândulas espirituais, ou centros de forças encravados no corpo espiritual, eram como que holofotes de claridades, derramando conforto e esperança em todos os sofredores daquela infecta prisão. Notava-se algum contentamento em alguns rostos sofredores que, mesmo sem nada verem, sentiam e respiravam um bem-estar reconfortante. Os carrascos, ali ligados pela imposição do comando nefasto, começaram a sair um a um, através de secreta porta, por não suportarem a pressão do ambiente e de uma força invisível que eles desconheciam. Sofia,
que até então pairava no ar como um sol matizado de belezas espirituais, pisou o solo como que materializada e dedicou-se a manifestar seu carinho e respeito por todos os que sua mão de amor alcançasse, fazendo com que eles se sentissem sonhando, vislumbrando os céus. Isaías era como outro sol, manifestando luzes que balsamizavam. Tocava todas as chagas dos sofredores, doando esperança e fortificando os corações por processos que somente a fé pode realizar. 2 saídas secretas abriram-se como que por encanto, e os que estavam em melhores condições saíram por elas para os carros apropriados para aquele transporte, e os que ficaram continuaram a receber tratamento daqueles 2 Espíritos de Deus. A falange de entidades perversas que se encontrava na parte superior dispersou-se como estouro de boiada, perseguida e assombrada por agentes desconhecidos. Os chefes ordenavam que saíssem por todos os meios possíveis, pois não estavam entendendo ainda a mudança violenta do ambiente. Sofia e seu companheiro em Deus tinham o condom da bondade e da simpatia, e a presença daquelas luzes demonstrava que existia verdadeiramente o amor. O trabalho dos ceareiros era morigerar as criaturas encarnadas e desencarnadas em um preparo intenso para que a luz do Senhor se fizesse em todos os corações. Centenas de espíritos esvaziaram os esconderijos. Deixaram as salas e casas abandonadas, com suspeitas de traição de alguns companheiros da desarmonia comum, que surgem onde existem o ódio e o orgulho, a vaidade e a ignorância. Os mais assustados aproveitaram a oportunidade e fugiram, uns entrando em casas e outros refugiando-se em sítios próximos, onde a condição dos bem-aquinhoados, sem o exercício do amor, se fazia presente. Muitas pessoas da velha Babilônia estavam inquietas pela mudança brusca na própria atmosfera que respiravam, sentindo que algo fora acrescentado ao ar, o que era realidade. O ambiente psíquico estava realmente alterado pelo magnetismo tisnado das acomodações das trevas que foram desativadas pelos ceareiros do bem. Muitos homens e mulheres, e até mesmo crianças de sensibilidade sobremodo aguçadas, sentiam mal-estar e profetizavam a presença de alguma maldição para a grande metrópole. Os fluidos empestados e corrosivos, saídos dos porões daquela congregação do mal, viajavam nos ares como instrumentos em busca da afinidade para se congregarem, acasalando mal com mal e tentando distorcer o ambiente do bem. Os vigilantes da própria cidade, os espíritos encarregados de manter a paz naquele aglomerado de homens, desenvolviam todos os seus esforços no sentido de manter a tranquilidade dos habitantes e distraírem a mente das pessoas assomadas por aquela tempestade negativa oriunda de mentes desequilibradas. A cidade, naquela época, tinha dezenas de esconderijos da mesma categoria do que estava sendo desagregado. É de se notar que até o mal não pode ser desarticulado de uma só vez, por não encontrar condições para tal, pelo fato de as criaturas não resistirem às consequências. São como quistos no organismo de uma nação ou de um estado, de uma cidade, ou mesmo pessoas, tumores de ordem moral que se afinizam por estado de coisas, por lei de sintonia no mundo e nos corações dos indivíduos. Foram registradas mais de 100 mortes violentas cuja origem era desconhecida pelos habitantes da grande cidade. O que desagrega esses espíritos do mal, quando reunidos, são geralmente os processos drásticos das guerras. No entanto, o amor de Deus pelos seus filhos de luz estava operando pela força da paz, em nome daquele que haveria de vir. Os ceareiros logo deram as mãos aos guias espirituais da Babilônia, tanto quanto às pessoas de bem da região, e se fizeram quase visíveis nas ruas, nas casas e nos sítios. Trabalharam muitos dias desentulhando todo o lixo espiritual incômodo ao ambiente da cidade. Sofia e Isaías estavam à frente, como fontes de alegria e entusiasmo, dando os primeiros passos para a descida do sol da verdade nos céus da Palestina. Mas, além da cidade, via-se com os olhos do espírito uma aparência de incêndio
queimando os resíduos magnéticos que foram recolhidos pelas inteligências a serviço do bem e da verdade. Os espíritos do mal dispersaram-se por força das leis espirituais. Os próprios líderes estavam sem entender o motivo de tais acontecimentos, mas, como de vez em quando se dava esse fenômeno, deixaram para lá, procurando outros sítios de operação, sem, todavia, terem determinação de rumo. Faiscava em suas mentes certo medo de formar outro grupo, por desconfiarem de quase todos os componentes afinados às ideias do mal. Para o bem da humanidade, Deus, o divino doador, criou todos propensos à harmonia, em condições de viverem em paz no clima do amor e da fraternidade. Fora dessas condições, não teremos salvação. A própria consciência, tribunal interior de todas as criaturas, nos agride, porque nós a violentamos pela ignorância. A vida é, pois, uma escola que a cada passo nos ensina, educando e instruindo pacientemente e nos induzindo a conhecer todas as leis que podem nos amparar na eternidade. Depois do trabalho feito pelos agentes da fraternidade, todos se reuniram na região psíquica da Babilônia para o devido agradecimento, unidos pela força da gratidão ao Senhor Supremo na elevada linguagem dos sentimentos. Naquele momento, elevou-se uma voz clara na perfeita vibração que uma mente pode emitir. Era Isaías. Os demais companheiros, como se fossem uma constelação, acompanhavam a oração no silêncio da área mental. No céu, as estrelas faiscavam, brilhando numa explosão de alegria. O companheiro mais próximo de Sofia cerrou as pálpebras espirituais, desligou a mente de todos os fatos e falou com Deus dentro de si. Grande luz do universo, que as vossas bênçãos estejam sempre ao nosso lado, no trabalho que o coração comanda, e que a vossa paz nos inspire para a paz de todos os que convivem conosco. Neste pequeno serviço que realizamos em favor da fraternidade, Senhor, fomos todos agraciados por maiores entendimentos. Quanto aprendemos na ação do bem, como seareiros do entendimento e da verdade. Já sabemos que quem planta, colhe, e ainda a lei acrescenta o que deve ser feito em relação a nós, tanto para o bem quanto para o mal. Assim sendo, Deus de amor, inspirai-nos a viver onde a fraternidade desejar, porque sabemos que essa condição é o clima dos anjos e ambientes dos céus. Somos almas ao vosso dispor e rogamos que se faça a vossa vontade soberana e não a nossa. Embora sejamos muitos na dignidade de servir, nada somos sem as vossas bênçãos de entendimento. Neste momento, aqui nos reunimos para agradecer-vos o que fizestes por nós, a oportunidade que nos destes ajudando essas criaturas, congregando-as por afinidade de sentimentos nesta cidade, e outro tanto que se reúne com elas por amor, decididos a ajudar sem exigir, espíritos ligados pelo coração e que tudo fazem para o amor na escola da caridade. Aqui se encontra grande parte dos profetas que o Oriente acolheu e de volta esperamos novas investidas para que o Mestre se faça presente nos céus e nas terras da Palestina e do mundo. Essa é uma pequena fração na operação do nosso dever. Este é um ponto de partida que a luz determinou aos nossos corações. É um incêndio que deve queimar os detritos de todo o mal acumulado na terra e nos corações dos que se dispuseram a fazer o mal, contrariando as leis do bem eterno. Queremos operar não somente na Babilônia, mas em qualquer lugar, desde quando seja da vossa vontade. Ajudai-nos a semear a luz por toda a terra, para que o Cristo encontre em nós e em todas as pessoas a vontade de aprender e de nos libertarmos da força coagulante da ignorância. Andamos um passo nos trabalhos que se iniciaram. Queremos andar com o Mestre dos Mestres eternamente, na eterna força do amor. Abençoa a todos nós, aqui e no mundo da carne, aprimorando as nossas possibilidades de compreender a missão do grande Messias que haverá de vir, como bandeira divina a nos indicar os caminhos de salvação. Luzes riscavam o espaço por todos os ângulos. Cores davam a entender a riqueza do belo. Flores pairavam diante de todos como se fossem inteligências menores. A todos
satisfazendo com perfumes inebriantes. E o ambiente da Babilônia voltou ao normal. Isaías irradiava uma luz intensa que achava apoio no coração. A sua aura cresceu sem que ele mesmo percebesse, dividindo-se em favor de toda a comunidade física e espiritual. Todos os companheiros que ali se reuniam estavam imantados de claridades celestiais, em alegria interior, dispostos a fazer mais, compreendendo que seria para todos eles uma bênção trabalhar para que o Cristo pudesse descer e pisar o solo do mundo. Eles iriam assistir o grande mestre da fraternidade cósmica que ensinaria às pessoas, através de um punhado de palavras, usando o mesmo vocabulário da Terra, as leis de Deus na mais profunda simplicidade. Seria o maior fenômeno espiritual, o encontro do céu com o mundo terreno, e a ponte para os dois se encontrarem era Jesus, o Filho de Deus, vivo. Aguardem, a história continua.